Bom dia, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Como foram de férias? Tudo bem? Todo mundo em casa? Descansaram? E agora é o momento de voltar às nossas aulas. Nós vamos preparar para vocês as videoaulas e hoje nós vamos ver o capítulo 14 lá da apostila 2, que são as orações coordenadas, tá? Esse capítulo está na página 14. Para que servem as orações coordenadas? O nome está dizendo coordenar. Então, uma oração vai ligar a outra, às vezes por conjunção ou às vezes sem a conjunção. No primeiro momento, você tem as orações coordenadas assindéticas. Assindéticas, o que significa assindética? Sindética significa síndeto, isto é, conjunção. E aí você tem a assindética, quer dizer, não existe conjunção. Então você pode ter 3 orações, uma ligada à outra, mas sem a conjunção. Quando você vê uma frase assim, pare, olhe, escute, você tem 3 orações. Pare, a primeira oração, olhe, a segunda oração, e escute, a terceira oração. Neste caso, você tem 3 orações coordenadas assindéticas, porque você não precisou de uma conjunção para ligar uma oração à outra. Então, este é o primeiro caso. O segundo caso são as sindéticas. As sindéticas, elas necessitam de conjunção. Então, você tem que ter uma conjunção para ligar uma oração à outra. Olha só, as sindéticas aqui, esse segundo caso, elas são divididas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. O próprio nome já diz. O primeiro caso, oração coordenada sindética aditiva. O que significa a palavra aditiva? Aditiva significa adição. Então, ela vai precisar de algumas conjunções que deem sentido de adicionar uma coisa à outra. E aí você tem as conjunções mais importantes: e, nem, não só, mas também. É mas também, não é só mas. Porque o mas sozinho, ele dá a ideia de, ele tem outro sentido. Então essas conjunções, e, nem, não só, mas também, são as orações coordenadas, são conjunções que fazem parte das orações coordenadas sindéticas aditivas. Se você diz assim, adoro cinema e teatro. Então, adoro cinema é a primeira oração, que a gente costuma dizer que é a oração principal. E a conjunção. Cinema. Cinema é a segunda oração. E aí, então, você tem essa conjunção e que vai ligar a primeira oração na segunda oração. Isto é, a segunda oração, ela está ligada à oração principal. Adoro cinema e teatro. O e teatro é a oração coordenada sindética aditiva. E você tem a conjunção, o síndito e, no caso aí, a garota não estuda nem trabalha. A garota não estuda é a oração principal. Nem é a conjunção sindética aditiva. Trabalha já faz parte da segunda oração. Então, é a chamada oração coordenada sindética aditiva.
Ficou clara aí essa conjunção aditiva? Ela sempre vai dar a ideia de adição. O segundo momento da sindética é adversativa. Adversativa dá a ideia de adversidade, de algo contrário. Então, algumas conjunções que dão ideia de contrário. Você tem lá, mas, porém, contudo, todavia e entretanto. São as conjunções mais importantes da adversativa. Neste caso, você fala assim, um exemplo. A garota estudou muito. Então você tem a oração principal. Mas não foi aprovada. Então, são ideias contrárias. Ora, se ela estudou muito, por que ela não foi aprovada? Então você tem lá, a garota estudou muito, oração principal, mas você tem a conjunção sindética adversativa. Não foi aprovada. É a outra oração, que a gente chama de oração coordenada sindética adversativa. Se você trocar o mas por outra conjunção adversativa, ela vai caber na oração. Você fala assim, a garota estudou muito, porém não foi aprovada. A garota estudou muito, contudo não foi aprovada. A garota estudou muito, entretanto não foi aprovada. Então, essas conjunções adversativas, elas dão ideia aí de contrário. Então, uma ideia vai contrariar a outra. Então, nesse caso, a segunda ideia contraria a primeira ideia. Isto é, a oração coordenada sindética adversativa vai contrariar a primeira oração, que é a oração principal. E é sempre ligado aí pela conjunção, tá? No terceiro caso, você tem a alternativa. A palavra alternativa significa alternância, ou uma coisa ou outra. Então, as conjunções mais importantes dessa oração coordenada sindética alternativa são ou, quer, já. Então, ora. Então, são conjunções que dão ideias aí de alternância. Então, você diz assim, ou você trabalha, ou você estuda. Nesse caso, você usou a mesma conjunção em duas orações. Então, você tem aí as coordenadas sindéticas alternativas. Ou se você disser assim, você trabalha ou estuda. Então, você trabalha, você tem a oração principal, ou você tem a conjunção que é chamada de alternativa, e trabalha, você tem a oração coordenada sindética alternativa. Então, essa alternativa, ela sempre vai dar a ideia de alternância, alternar alguma coisa, tá? No próximo vídeo, nós vamos falar da conclusiva e da explicativa. E aí tem um momento que há uma pequena diferença, uma pequena confusão, mas que é fácil ser sanado aí, tá bom? Um abraço e até a próxima.